Ele foi criado por 3 demônios para se tornar um herói com o poder de um deus. A história segue a vida de um garoto de 3 anos chamado Will, e logo no início do anime, a gente vê que ele está tendo aula sobre os deuses desse mundo com um fantasma chamado Gus. Não só isso, mas o fantasma também estava explicando como as palavras desse mundo são importantes na hora de usar uma magia. Em seguida, Will vai observar as estátuas de adoração a todos os deuses, e lá ele encontra Mary, que no caso é uma múmia sacerdotisa. E após ela explicar mais um pouco sobre os deuses para Will, um esqueleto grandão chamado Blood chega mostrando a caça que ele fez para o nosso protagonista. Durante o almoço, Will tenta descobrir alguns segredos da Mary, mas a múmia não responde, e em resposta a isso, Will diz que os 3 mortos-vivos escondem muitas coisas dele, tipo o fato dele ser o único humano entre eles e o fato deles morarem no meio de umas ruínas estranhas. Mesmo com essas dúvidas, o nosso protagonista no fim não decide julgar os 3 mortos-vivos por ocultar as coisas dele. Tudo isso porque ele é um ser reencarnado com um pouco das memórias da sua antiga vida, e ele obviamente não contou isso para ninguém. Só do Will pensar nisso, o flashback vem com força mostrando que quando ele reencarnou nesse mundo, a primeira coisa que ele viu foram os 3 mortos-vivos. Nesse dia, ele pensou que seria morto por eles, mas para sua surpresa, os mortos-vivos o acolheram e o criaram como um filho. E quando a Mary decidiu mostrar o mundo afora para o nosso protagonista, o menor achou esse novo mundo tão lindo que ele começou a chorar. Depois disso tudo, o tempo se passou e agora o Will já está crescidinho. Após treinar com o Blood, o Will ficou reclamando por não ter habilidades. Porém, o esqueleto conta que antes de ter habilidades, o garoto deveria ter músculos, pois habilidades especiais não podem ser usadas em qualquer situação, enquanto os músculos podem resolver a maioria dos problemas. Depois do papo sobre corpo blindado, Will foi treinar a sua magia com o Gus, e durante o treino, o fantasma fez o nosso protagonista aprender que ele não pode depender de magia para tudo. Porém, do dinheiro dá para depender, o dinheiro é válido, o dinheiro é bom. Ao ouvir isso, o nosso protagonista fica meio bugado sem entender o porquê de um fantasma gostar tanto de dinheiro. E quando a noite chegou, o Will começou a ter aula sobre feras demoníacas desse mundo, e sobre um tal deus da imortalidade. Nessa noite, a Mary acabou revelando ao nosso protagonista que durante a morte dela e dos outros mortos-vivos, eles acabaram fazendo um contrato com o deus da imortalidade. Ao fazer isso, eles acabaram traindo os deuses que eles adoravam. Ao ouvir isso, Will pergunta se ele deveria ficar mais forte, e a Mary diz que sim, pois isso irá deixar ela mais tranquila. Dito isso, um tempo se passa e o Blood decide enfrentar o Will. Tudo isso para que o nosso protagonista possa melhorar suas habilidades de uma forma mais prática. E como o Blood é muito forte, ele foi lá e permitiu o Will usar as magias que ele estava aprendendo com o Gus. Assim, a batalha se inicia e o Will consegue colocar um pouco de pressão no Blood utilizando as magias que ele havia aprendido. No entanto, o esqueleto recupera a vantagem e facilmente vence o garoto. Feito isso, o Blood conta que apesar de estar faltando muito para o Will chegar ao seu nível, ele ficou bastante impressionado com a mistura de golpes com o uso de magia do garoto. Porém, a caveira gigante não esperava menos que isso, já que o garoto está sendo treinado pelo Gus, um feiticeiro muito poderoso que era conhecido por todos como o sábio errante. Ao ouvir isso, o Gus responde dizendo que isso é coisa do passado. Não só isso, mas ele diz que o Blood era muito conhecido e o seu título era o de Ogro da Guerra. No fim, o Blood encerra a conversa dizendo que se eles continuassem falando, eles poderiam acabar falando sobre algumas coisas bem trágicas. Assim, enquanto voltava do treino com o Blood, o Will acaba vendo a Mary saindo do templo da reza com o pão que ele sempre comia. Curioso, o Will tem a ideia de espionar a Mary rezando, e lá ele encontra a Mary em chamas. Assim, ele imediatamente tenta socorrer a mulher, e por causa disso, o garoto fica com a mão toda queimada. Depois disso, o Gus resolve explicar a Will que o pão que ele comia todos os dias era um presente da deusa da terra, que a Mary conseguia através da sua reza. No entanto, como a Mary havia traído a deusa da terra fazendo um pacto com o deus da imortalidade, ela acabava sendo punida com aquelas chamas. Ao ouvir isso, o nosso protagonista decidiu que a partir desse dia, ele irá rezar junto com a Mary. Assim se passam alguns anos, e como Will já tinha uns 13 anos de idade, Blood resolveu colocar o garoto para lutar com um esqueleto de demônio. E para a surpresa do Blood, Will vence a criatura facilmente. Então, o Blood decide acelerar um pouco o desafio do garoto, levando ele até uma cidade abandonada que fica no subterrâneo de onde eles moravam. Assim, após vencer alguns monstros, Will começa a pensar que logo ele faria 15 anos. E nesse mundo, 15 anos é meio que a idade de um adulto. E ao perceber que o Blood estava se esforçando para deixá-lo tunadão até essa idade, o nosso protagonista decide se esforçar para deixar o cara feliz. Assim, durante a caminhada pelo subterrâneo, Will encontra um esqueleto de ramo e fica com medo de enfrentá-lo por um momento. No entanto, o garoto lembra do Blood e dessa maneira ele encontra a coragem que faltava para enfrentar a criatura. E com apenas um golpe na cabeça do esqueleto, ele acaba destruindo a sua própria espada e o esqueleto junto. E já que a sua arma quebrou, Will resolveu pegar a lança do esqueleto. Nesse momento, ele acabou percebendo que aquilo se tratava de uma arma mágica. Feito isso, Will acaba reparando que o Gus apareceu ali do nada, e ao tentar falar com o fantasma, o Gus não responde e já sai invocando um golem. Não só isso, mas o cara sai lançando várias magias em direção ao nosso protagonista. Nesse momento, Will ficou em pânico pensando que seria morto por ele. Por isso, ele decide atacar o Gus na intenção de matá-lo também. No entanto, ele hesita e começa a chorar dizendo que não se importava de ser morto pelo Gus, já que ele considerava o fantasma como um avô dele e não queria enfrentá-lo. Nesse momento, o Gus fala que tudo aquilo era uma
uma aula e que tudo foi apenas uma brincadeira. No entanto, Will nota que o maluco estava mentindo, mas ele resolve não falar nada. Após isso, Will resolve treinar com a sua nova arma e durante o treino ele descobre que a arma tem a habilidade especial de criar luz e mudar de tamanho. E o que deixa ele mais empolgado era que agora ele tinha uma arma única e seria só dele. Bobo, né? Mas o cara tava feliz com isso. E depois do Will treinar mais um pouco no subsolo, o Gus resolve ir conversar com o Will. Durante a conversa, o fantasma conta que quando o Will fizer 15 anos, o Blood irá desafiá-lo. E por algum motivo, o Gus foi lá e disse que o Will deveria perder. Ouvir isso deixa o nosso protagonista chateado com o fantasma, pois o cara está escondendo alguma coisa e não quer revelar isso de maneira alguma. Por conta disso, o Will resolve ignorar o pedido do fantasma. Depois disso, mais alguns anos se passam e finalmente chega o dia do Will enfrentar o Blood. Segundo a Mary, após o Will se tornar um adulto, ele deveria escolher um dos deuses para fazer o seu juramento e receber uma espécie de bênção. Dito isso, Will responde que ele já tem um deus em mente para fazer o seu juramento. Um tempo depois, o Will finalmente começa uma batalha intensa com o esqueleto. Então, utilizando todo o seu conhecimento e habilidades com a espada, o nosso protagonista faz um movimento perfeito e até mesmo consegue derrubar o esqueletão. E apesar de no fim não ter conseguido vencê-lo, o nosso protagonista acaba recebendo os parabéns do Blood. Feito isso, o Blood diz que ele e a Mary já o ensinaram tudo o que eles podiam. Em resposta a isso, o Will diz que considera ele os seus pais. Emocionante. Após ouvir isso, o Blood dá para o Will uma espada demoníaca lendária que tinha a habilidade de causar dano até mesmo em um deus. Além de fazer isso, a espada tem a habilidade de recuperar a força vital do portador após cortar um inimigo. Porém, segundo o Blood, essa espada deixa o portador muito dependente dela. Por isso, o Will só deveria usá-la quando a sua vida estivesse em perigo. E após entregar a espada demoníaca, o Blood resolve contar toda a história que ele mantinha em segredo. Basicamente, há muito tempo atrás, havia um rei demônio que estava dominando todos os continentes. Esse rei era tão poderoso que ele tinha a habilidade de tornar qualquer sangue derramado em um exército de demônios. A própria espada que o Blood deu para o Will era do rei demônio. E obviamente, com todo esse poder, esse rei demônio já havia se tornado uma espécie de rei supremo. E para impedir as destruições desse rei demônio, o Gus, junto da Mary e do Blood, resolveram enfrentá-lo de uma vez por todas. O Blood então conta que ele tentou de tudo para enfrentar o rei demônio, porém as habilidades de espada do rei eram melhores que a dele. Nem mesmo com as bênçãos da Mary e a magia do Gus, Blood havia conseguido matar o rei demônio. Assim, a Mary conta que quando ficou claro que eles iriam perder, o Gus e ela lançaram um selo poderoso que acabou dando certo e prendendo o rei demônio naquelas terras. No entanto, o deus da imortalidade, que havia ficado surpreso com a habilidade dos três, acabou obrigando eles a fazerem um pacto, onde ele iria livrar a cidade dos demônios e permitir que os três guerreiros tomassem conta do selo que prendia o rei demônio. E em troca dessa ajudinha dele, os três algum dia iriam se tornar parte do exército dele. Dessa forma, os três acabaram se tornando mortos-vivos, e há mais de 200 anos, eles têm tomado conta desse selo. No fim, o Blood conta que ele já tinha pensado na possibilidade da raça humana ter sido extinta, e no meio dessas possibilidades, eles encontraram Will e o criaram para ser um guerreiro com a força superior a deles. Graças ao garoto, o Blood agora acredita que existem outros humanos no mundo afora, e agora que Will já se tornou um adulto, ele deveria ir procurá-los. Dito isso, Blood e a Mary começam a se despedir do Will. Nesse momento, o deus da imortalidade chega para levar a alma dos dois consigo. Logo em seguida, o Gus, que estava sumido, aparece e começa a enfrentar o deus, dizendo para o Will fugir com os dois mortos-vivos. E graças às suas magias invencíveis, o Gus consegue vencer o deus. Porém, o deus voltou logo em seguida e atacou os três mortos-vivos. Feito isso, o deus decide abrir a boca e contar a Will que o pacto feito com os três só iria ser cumprido quando eles perdessem a vontade de tomar conta do selo do rei demônio. E graças a Will, a Mary e o Blood já haviam perdido o apego por essa missão. Por conta disso, o deus vai fazer eles se tornarem parte do exército de mortos-vivos dele. Dito isso, o deus tenta convencer o Will a firmar um contrato com ele e se tornar um morto-vivo, já que dessa maneira, o garoto poderia continuar vivendo com seus pais. No fim, como Deus não queria forçar o Will a fazer isso, ele promete esperar até o próximo dia para ouvir a resposta do garoto. Quando o Deus se vai, Will leva os três mortos-vivos inconscientes até o templo. Lá, o menor começa a chorar dizendo que tudo isso era por conta dele, e por conta disso, ele iria perder os seus pais sem poder ajudar, exatamente igual na sua vida anterior. Em meio a essa tristeza, Will dorme e acorda somente no dia seguinte. Após acordar o garoto, o Blood fala que o que estava acontecendo não era culpa dele, e que agora o seu dever como adulto era partir e deixar os três para pagar a dívida que eles têm com esse deus. Ao ouvir isso, Will abre o jogo e conta que ele tem as memórias da sua vida passada e que nela ele causou muitos problemas aos seus pais. Se lembrar disso, faz o Will chorar e se chamar de inútil. Em resposta a isso, a Mary dá um tapão nele e não permite ficar se chamando dessas coisas. E depois de ouvir algumas palavras bonitas da Mary, Will decide ficar e proteger os três mortos-vivos. Com isso em mente, ele se encontra com Deus e recusa a proposta dele. Além de fazer isso, Will desafia o Deus para uma batalha. Porém, como o Deus não considerava o garoto alguém indigno, ele vai lá e invoca um exército de mortos-vivos para enfrentar o garoto. E ao ver as habilidades incríveis do Will, o Deus diz para o garoto se tornar um dos seus generais mortos-vivos e ajudá-lo a dominar o mundo. Obviamente, o protagonista recusa essa proposta e com a espada do rei demônio em suas mãos, Will parte para cima do Deus. Nesse momento, o Deus usa uma técnica especial e desmaia o garoto. Após ser apagado, Will acaba acordando em um outro lugar. Do nada, ele percebe que a deusa responsável pelo ciclo da vida e da morte estava nesse lugar. E pelas memórias do Will, foi essa deusa quem o fez renascer. Nesse momento,
a deusa pergunta se o garoto estava disposto a ser um seguidor dela, e ao responder que sim, o nosso protagonista acorda. E após rezar para a tal deusa da luz, o nosso protagonista finalmente recebe a sua bênção. Daí, como ele sempre esteve se ajoelhando junto com a Mary, o seu poder divino acabou sendo forte o bastante para derrotar todo o exército do deus inimigo em um único instante. Porém, ao olhar direito para frente, Will repara que o deus não estava mais presente ali. Então, a deusa da luz vai lá e o mostra que o deus inimigo havia ido até o templo atrás dos mortos-vivos. E ao chegar no templo, Will encontra os 3 mortos-vivos prestes a serem derrotados pelo deus. No entanto, a deusa protetora da Mary acaba surgindo por um instante para salvá-los, e isso acaba mostrando que ela já havia perdoado a múmia. E com essa brecha, Will usa uma habilidade divina e com um ataque combinado ao lado do Blood e do Gus, Will consegue utilizar a espada demoníaca no deus. Assim, ele finalmente derrota o maluco. Feito isso, Will percebe que a Mary e o Blood estavam para finalmente morrer. Nesse momento, os dois dizem que estão felizes por ter vivido esse tempo todo com o garoto. No fim, o nosso protagonista consegue ver até mesmo o rosto humano daqueles que ele considera os seus pais. E após uma breve comemoração e despedida, o Will lança aquela reza braba para a deusa da luz para que ela levasse a alma dos mortos-vivos para o ciclo do renascimento. Então, após enterrar o corpo dos dois, Will questiona o motivo do Gus ainda estar vivo. E o fantasma responde que isso era porque ele havia feito um contrato com a deusa da luz. Tudo isso para ele continuar tomando conta do selo do Rei Demônio por mais 10 anos. Após falar isso, Gus dá todo o dinheiro e tesouros que ele havia guardado para Will. E antes do nosso protagonista partir, o Gus resolve dar um sobrenome a ele. Dessa maneira, Will se torna William G. Mary Blood, que no caso é a junção do nome dos 3 mortos-vivos. Feito isso, Will se despede do Gus e parte em sua jornada para conferir o mundo afora. Então, enquanto Will caminhava pela floresta, um javali gigante o atacou de surpresa. Sem hesitar, ele reagiu rapidamente e conseguiu matar a fera. No entanto, no momento em que o javali caiu, uma figura encapuzada emergiu das sombras. Percebendo que sem querer havia roubado a presa da pessoa misteriosa, o Will se manteve com a guarda levantada. Nesse instante, ele notou que a figura encapuzada era um elfo, e usando o conhecimento da língua élfica que ele aprendeu com seu amigo Gus, o Will tentou se comunicar. O elfo, meio surpreso, revelou-se como Menel e decidiu negociar a carne do javali com Will. Durante a conversa, ambos trocaram informações e até mesmo compartilharam um pedaço de carne juntos. Ao fim da conversa, o Menel indicou a direção que Will deveria seguir antes de partir sozinho para o seu próprio caminho. Naquela noite, enquanto Will dormia, ele teve uma espécie de revelação divina da deusa da luz em seus sonhos. A revelação mostrava uma tragédia iminente na qual o Menel iria se envolver. Agora, o Will enfrentava um dilema: seguir seu caminho ou tentar ajudar o elfo que ele havia conhecido há apenas algumas horas atrás. No fim, o Will resolveu correr em direção ao local da tragédia, e ao chegar lá, ele testemunhou uma vila sendo atacada pelo Menel acompanhado de um grupo de bandidos. Vendo isso, o Will partiu para cima do elfo, e mesmo com o Menel utilizando o poder das espadas ao seu favor, a força sobre-humana do Will foi o suficiente para derrotar o elfo e os outros bandidos com muita facilidade. Depois disso, o ancião da vila agradeceu Will pela ajuda, e ao amanhecer, ele questionou Menel e os demais sobre o motivo do ataque. Eles então revelaram que vários demônios haviam devastado a sua vila, deixando-os famintos e desesperados. Sem outra saída, eles decidiram saquear uma outra vila para obter recursos. O ancião, apesar de compreender a motivação deles, foi lá e afirmou que teria que enforcar todos os envolvidos no ataque. Vendo que várias vidas iriam ser desperdiçadas, Will foi lá e tentou encontrar uma forma de quitar a dívida dos bandidos. E utilizando o seu próprio dinheiro, ele conseguiu salvar a vida do Menel e dos outros ladrões. Além disso, o Will prometeu que salvaria a vila dos ladrões dos demônios. E para cumprir essa missão, ele recrutou Menel como seu aliado. Assim, o Will e Menel partiram juntos para proteger a vila dos ladrões e enfrentar os demônios que ameaçavam a região. Ao chegar na vila, o Menel decidiu fazer um rápido reconhecimento na área. Feito isso, ele foi lá e informou ao Will que haviam demônios de alto nível por perto. Entretanto, Will percebe que os demônios eram na verdade fracos e decide enfrentá-los imediatamente. E bom, ele os derrota facilmente e em seguida reza pelas vítimas que haviam morrido antes da sua chegada. E enquanto procuravam pelos que morreram no ataque dos demônios, o Will e o Menel encontram uma criança agonizando. A criança pede a ajuda do Menel, mas ele, aterrorizado pela aparência do garoto, hesita em tocá-lo. Sem hesitar, o Will pega a criança no colo e começa a rezar por ele. Comovido pela atitude do Will, o Menel recupera a coragem e conforta o garoto antes dele dar o seu último suspiro. Antes de reunir todos os mortos e rezar por ele, o Will e o Menel vão ao encontro da anciã dessa vila, que acabou se tornando uma fantasma. Nesse momento, ela repreende o Menel pelos atos que ele cometeu, e emocionado, ele confessa seu cansaço pela vida longa que ele leva, e a frustração por nunca ter sido ajudado pelos deuses. A anciã, por sua vez, lembra ao Menel que os deuses lhe deram uma segunda chance e o aconselha a viver uma vida útil. Dito isso, ela revela a Will que uma caverna próxima abriga uma concentração de demônios, e provavelmente o líder de todos esses merdas está lá. Após compartilhar essa informação e se despedir do Menel, o espírito da anciã finalmente descansa em paz. Dias se passam e graças à ajuda do Will, os moradores conseguem retornar à vila. E depois de tantas emoções, o Menel conversa com Will, confessando seu ódio pela própria vida e o seu desejo de morrer. Porém, após conhecer o Will e ouvir as palavras da anciã fantasma, o Menel
Menel decidiu não desistir de sua vida. Então ele pede a Will para ajudá-la a se tornar um devoto da deusa da luz e promete ajudar o Will em sua jornada. Com tudo resolvido, uma comemoração começa na vila e o Will percebe que finalmente havia feito um verdadeiro amigo. No dia seguinte, o Menel informa ao Will que os danos da vila eram severos e sugere que eles sigam para a cidade de White 6, que no caso é a cidade mais próspera e com vários recursos que os humanos têm. Assim, os dois embarcam em uma jornada rumo à cidade. Durante a caminhada, eles encontram duas pessoas sendo atacadas por um mamaco gigante. Ao ver isso, Will age rapidamente para salvá-los e com apenas um olhar, ele consegue espantar a fera. A Anna resgatada se apresenta como Robina, uma cantora, e o homem como Antônio, um mercador. Após ser salvo, o Antônio revela que também seguia para White 6, mas a sua escolta o abandonou, deixando-o em apuros. Em resposta a isso, o Menel propõe ajudá-los em troca da assistência do Antônio nas negociações que eles pretendem fazer em White 6. Durante a noite, a Robina canta uma música sobre os três grandes heróis, e através de alguns flashbacks é mostrado como eles salvaram duas crianças de um dragão e lhes deram dinheiro. As crianças salvas cresceram e tornaram-se nobres e influentes. E segundo a história, uma das crianças, que no caso é uma elfa, ainda espera encontrar alguém que conheça um dos três heróis para devolver o dinheiro que eles a deram. A minha pergunta é, será que eles vão corrigir o valor, aumentando ele muito mais do que era na época? Se for, nosso protagonista vai ficar mais rico. Bom, ouvindo essa história, Will se emociona e fica feliz ao descobrir que os três grandes heróis, que no caso são aqueles que o criaram, são conhecidos e admirados por todos. Dessa maneira, a jornada deles finalmente chega ao fim e o grupo alcança a cidade de White 6. Ao chegar à cidade, Will fica contente ao ver que, graças aos esforços dos três heróis, existia uma próspera comunidade onde os humanos eram felizes. E após explorar as maravilhas da cidade, ele decide visitar o templo para prestar suas homenagens aos deuses. No templo, Will se aproxima de um dos sacerdotes e menciona que ele também é um clérigo. Ao revelar sua devoção à deusa da luz, o sacerdote explica que, como ela é uma deusa muito pouco conhecida, Will teria que passar por um teste para comprovar sua devoção. O sacerdote acrescenta dizendo que não havia ninguém de alta patente no momento para conduzir o teste. Nesse instante, o bispo chega e, após ouvir a situação do Will, ele afirma que o jovem deveria provar sua verdadeira devoção à deusa. Em resposta a isso, o Will sugere realizar uma bênção, mas o bispo não deixa ele fazer isso, explicando que a bênção divina não é algo para ser usado em qualquer circunstância. E após o bispo confirmar o conhecimento do Will sobre os ensinamentos da deusa, ele aceita o Will como um sacerdote e o concede uma permissão para ele orar no templo. Depois disso, o Will pergunta ao grupo dele sobre esse bispo, e a Robina revela que esse cara é conhecido por ser muito impopular na cidade e uma pessoa muito vulgar. Nesse momento, vários gritos ecoam pela cidade, indicando o ataque de um dragão. Ao ouvir isso, Will entra em pânico, temendo que a criatura destrua tudo que os heróis haviam protegido. Então, numa tentativa de salvar a cidade, Will tenta usar as suas magias para atacar o dragão no ar, mas ele acaba tendo muita dificuldade em acertar. Vendo isso, o Menel repreende o Will por usar a sua magia sem pensar, e seguindo o conselho do Menel, Will se acalma e, com a ajuda das fadas do Menel, ele consegue acertar o dragão e atrair a sua atenção. Depois de derrubar o dragão, Will enfrenta a fera sozinho e, usando a sua força sobre-humana, ele mata o dragão quebrando seu pescoço. Vendo tudo isso, a Robina declara que um novo herói nasceu e a multidão aplaude Will. Esse seu ato heróico acaba chamando a atenção do príncipe da cidade, que o convoca no seu castelo. No castelo, o príncipe pergunta a Will se ele deseja alguma recompensa. Em resposta, Will pede um pequeno exército para eliminar os demônios da região onde a vila do Menel e outras aldeias estavam sendo atacadas. No entanto, o príncipe responde que não pode fazer isso, já que ataques de feras demoníacas têm se tornado mais frequentes, e reduzir o seu exército seria muito perigoso. Inconformado, Will sugere recrutar aventureiros da cidade com dinheiro para formar um exército, mas o príncipe considera isso quase uma afronta ao reino, e cogita até mesmo executar o Will por fazer tal proposta. Percebendo que qualquer palavra imprudente poderia levar à sua morte, Will decide falar com toda a sua sinceridade e fé para convencer o príncipe, e graças a esse discurso do Will, o príncipe acaba simpatizando com ele. Nesse momento, até mesmo o bispo se aproxima e discute com o príncipe por convocar o Will sem a permissão da igreja. No entanto, o príncipe afirma que não pretende prejudicar o Will, e além disso, ele quer nomeá-lo como um paladino. No fim disso tudo, o Will acompanha o bispo até o templo, e lá o religioso explica que ele não deve usar a sua bênção divina a qualquer momento, mas sim em nome da glória de sua deusa e de acordo com suas motivações. Depois disso, Will visita uma guilda de aventureiros para recrutar pessoas dispostas a lutar sem a intenção de obter lucro. Lá ele convence um poderoso aventureiro chamado Rei Stove e o seu grupo a se juntarem à missão, e com o apoio do príncipe e da igreja, Will finalmente recebe o título de paladino. Algum tempo depois, as vilas já estavam prosperando bastante graças à ajuda do Will e dos aventureiros. No meio desses acontecimentos, o Rei Stove finalmente encontrou a localização dos demônios, então Will reuniu um pequeno exército para enfrentá-los. Ao chegarem no local, o grupo foi surpreendido por uma emboscada de vários demônios, e para piorar, uma quimera poderosa apareceu. Enquanto protegia Will, o Menel foi gravemente ferido pelo ataque da quimera. Em pânico e desespero, Will recorreu à sua arma demoníaca, e empunhando-a, ele derrotou a maioria dos monstros. Feito isso, Will ficou muito exausto
exausto, mas antes de desmaiar, ele conseguiu curar o Menel. Quando Will acordou, o rei Stove o informou que o Menel estava vivo graças a sua bênção, mas ele ainda não havia acordado. Will ouviu alguns aventureiros expressando a pena deles pelo Menel. Basicamente, os caras estão sentindo pena do Menel por ele ter que lutar contra criaturas tão poderosas ao lado do Will, sendo que ele apenas é só um elfo que usa o poder das fadas. E foi após ouvir isso que Will percebeu que a culpa é sua, por ser forte demais e achar que outras pessoas podem acompanhá-lo no seu ritmo. No fim, depois de curar o Menel mais uma vez, Will decidiu enfrentar os demônios sozinho. No entanto, o Menel se aproximou do Will e afirmou que não o deixaria lutar sozinho. Nesse momento, os dois começaram a lutar, e apesar de no início o Menel não conseguir acertar nenhum golpe no Will, ele elaborou um plano e conseguiu atingi-lo. Feito isso, o Menel disse ao Will que eles eram amigos, e segundo o elfo, amigos lutam juntos independentemente das circunstâncias. Convencido de que não podia superar essa batalha sozinho, Will foi lá e formou um grupo ainda maior, e iniciou uma guerra intensa contra os demônios. Enquanto os guerreiros lutavam contra os menores, o Will e o Menel enfrentaram juntos uma quimera. Durante a batalha, Will percebeu que a quimera era inteligente, e só estava atacando a região para chegar ao selo e reviver o rei demônio. Então, em um ataque conjunto com o Menel, Will usou todas as habilidades aprendidas com os 3 heróis e derrotou a quimera de uma vez por todas. Depois de salvar a Vila do Mal, o Menel disse ao Will que agora ele teria que se tornar um líder daquela vila. E apesar da preocupação inicial, Will declarou que um dia transformaria toda a região em um lugar onde todos os humanos pudessem viver em paz e sorrir. Assim, o anime chega ao fim. Se curtiu o vídeo, deixa o like. Se quer ver mais vídeos assim, basta acessar o canal e dar uma procurada que com certeza você vai achar.